do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar um pouco mais sobre batalha espiritual. E para falar sobre este assunto, vou fazer a leitura no livro de Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12, que diz o seguinte: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra príncipes deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, vamos conversar um pouco mais sobre batalha espiritual, pois para muitos cristãos, até agora, não está claro que vivemos e estamos vivendo em meio a uma batalha espiritual. Para falar sobre este assunto, quero citar o que um homem de Deus, certa vez, escreveu sobre o assunto, batalha espiritual. Em seu livro, ele comparou o mundo como sendo uma casa de 2 andares, sendo que neste primeiro andar é o andar em que nós vivemos, vemos, ouvimos, falamos, sentimos, andamos, que nós descansamos, viajamos, trabalhamos, tocamos nas coisas. Este é o andar do mundo que mais conhecemos em nossas vidas, famílias, nação, inclusive o universo. Mas ele diz que também tem um outro andar nesta casa, que ele chamou de regiões celestiais. Nós não vemos, nem por isso, ele é irreal. Nós não tocamos, mas nem por isso não deixamos de sermos influenciados por este andar. Ele ainda diz que acima deste andar, para muitos invisível, existe anjos de Deus protegendo nossas vidas, de nossas famílias, as nações e até o universo, que são ministros de Deus para guardarem, abençoarem, para cuidarem de nós, de inimigos hostis, invisíveis, que vêm para agir em nossa casa, que vivem no primeiro andar do mundo, pois estes vieram para matar, destruir, roubar, inimigos terríveis, muitas vezes imperceptíveis, quando estamos vivendo no primeiro andar. Como diz a Bíblia, são inimigos que vivem ao nosso derredor, buscando a quem possam tragar, que estão sempre à procura de brechas em nossas vidas, em nossas famílias, na nação, no universo. Isso a igreja precisa saber nesses dias, pois fala desta batalha espiritual. Temos que entender que estamos vivendo uma batalha espiritual. Queridos, nesta batalha espiritual, temos anjos de Deus, que são ministros de Deus para nos protegerem, guardarem, mas temos também inimigos hostis, que vieram para nos destruir, roubar, inimigos terríveis, que vivem ao nosso derredor, que estão a serviço do anjo caído. Lembram-se, quando o inimigo foi precipitado do céu, com a sua cauda arrebatou 1/3 dos anjos. Estes procuram brechas em nossas vidas, famílias, nações e no universo. Nesta guerra espiritual, temos que ter 2 cuidados, e a igreja precisa entender isso. Não podemos subestimar o inimigo e nem supervalorizar o inimigo. Quando falamos em guerra, percebo, não existe nada mais perigoso do que não conhecer o inimigo quando se entra em uma batalha. Qual o seu poder e quais são as suas armas, estratégias? Não podemos, como cristãos, ignorar o inimigo.
O próprio apóstolo Paulo escreveu que não podemos ignorar o seu poder, não podemos subestimá-lo e nem supervalorizá-lo. Então, nesta batalha espiritual, eu posso dizer, ela é desigual. Por isso, nossas armas não podem ser carnais, mas precisam ser poderosas em Deus para destruir fortalezas em regiões celestiais. Então não podemos entrar nesta batalha sem estarmos preparados, pois não temos armas suficientes em nós mesmos para enfrentarmos esta batalha espiritual. Como dissemos, ainda há outro cuidado que temos que ter: superestimar o inimigo. Este inimigo, ou seja, não podemos viver a nossa vida com medo do inimigo. Percebam que no momento em algum, a Bíblia diz para nós termos medo do inimigo e dos seus anjos. O que a Bíblia ensina é que devemos temer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A igreja, mais do que nunca, nesses dias, precisa entender que o nosso inimigo não é um Deus caído. Ele é um anjo caído. Precisamos entender que o inimigo, ele só pode agir dentro dos limites estabelecidos por Deus. É preciso ficar claro em nossas mentes e corações que estamos guardados por Deus, estamos como igreja nas mãos do Senhor. O inimigo não pode nos tocar sem que Deus permita e para um propósito. Portanto, depois deste relato, precisamos entender e conhecer a natureza deste inimigo. E Paulo nos orienta a respeito disso. No verso de número 12, Paulo diz: contra quem esta luta não é. Ou seja, não é contra sangue e carne. Não é esta batalha contra pessoas. Nossos problemas com o nosso marido, com a esposa, com o filho, não é o nosso problema maior. A nossa sogra, o nosso sogro, o nosso patrão, o nosso vizinho, não é pessoas que são colocadas, estas são pessoas colocadas estrategicamente, muitas vezes pelo inimigo, para fazer com que a nossa batalha seja ganha por ele. Mas elas são somente utilizadas, usadas pelo inimigo. Se não entendermos isso, vamos brigar, vamos machucar pessoas, ferir pessoas, vamos falar mal de pessoas, vamos amargurar as nossas almas e azedar o nosso coração. E será a nossa derrota este campo de batalha espiritual. Neste campo de batalha, se olharmos para as pessoas, essa será a nossa derrota nesta batalha espiritual. Paulo, ele responde uma outra pergunta também neste texto. Quem é o nosso verdadeiro inimigo nesta batalha espiritual? No verso 11, temos a resposta quando o apóstolo Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficares firmes contra as ciladas do diabo. Note que o inimigo é apresentado como um líder de um grupo que entra nesta batalha contra nós que somos a igreja do Senhor, que Paulo descreve nos versos 12 como sendo principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Ou seja, nossa luta é contra o inimigo e aqueles que estão ao seu serviço. Percebam
que o inimigo, ele não está sozinho nesta batalha espiritual. Ele não está sozinho, pois ele não é um Deus caído, ele é um anjo caído e ele não tem os atributos de Deus, ou seja, o diabo ele não é onipotente, onipresente, ele não é transcendente, ele não é onisciente. E por isso ele não está sozinho, ele utiliza de anjos caídos para estarem ao seu serviço. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 3, fala sobre este momento, que com a sua queda, o inimigo Lúcifer arrebatou 1/3 dos anjos, e esses estão aos serviços dele, sendo ele o líder. Outra coisa importante que temos que entender nesta batalha espiritual é quais são as características destes inimigos a serem enfrentados. Eles são poderosos, pois são potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A igreja não pode subestimar estas forças. O poder do inimigo está aí. Vemos a manifestação destas forças nos dias de hoje, nas ruas, nos cinemas, nas telenovelas, na imprensa escrita e falada, nas cortes, nos parlamentos, nas economias nacionais e internacionais, nos governos, nos líderes mundiais. Vemos estas forças atuando nas mentes, articulando de forma invisível, mas de forma terrível e perigosa, agindo nos bastidores. Por isso, Paulo fala, são perigosas estas forças, poderosas, mas, mais do que isso, são forças malignas no mundo tenebroso, mostrando um reino de trevas, num reino de maldade e escuridão, de mentiras, de opressão, de injustiças, que tem como objetivo tirar Deus do centro e destruir pessoas, sociedades, governos, destruir os princípios estabelecidos por Deus através da sua bendita palavra. A batalha espiritual, ela tem por objetivo destruir aquilo tudo que Deus tem feito, a família, a igreja, a nossa nação, o universo. Lembrem-se, além do poder do inimigo que ele tem, ele é astuto. Por isso temos que ficar atentos às suas ciladas. Ele tem muitas estratégias. Saiba de uma coisa, Deus nos conhece, mas o inimigo também nos conhece. Ele nos pesquisa, ele pesquisa a família, a igreja, a sociedade, as nações. Ele nos conhece, o inimigo também conhece tudo isso e ele está ao derredor. Ele conhece os pontos fracos e os pontos fortes de todos. Amados, sermos cristãos hoje e sempre é vivermos em meio a uma batalha espiritual. Este é um entendimento que a igreja precisa ter hoje e sempre. Temos bênçãos em sermos cristãos, mas também teremos que enfrentar lutas. Temos que sermos cristãos em tempos de bênçãos e em tempos de batalhas. Temos que crer em tempos de bênçãos e em tempos de dificuldades. A palavra de Deus precisa estar no nosso coração. As potestades do mal,
As forças espirituais do mal estarão sempre presentes, querendo tirar a palavra de Deus do nosso coração e colocar dúvida a respeito da palavra, da verdade em nossos corações. Por isso, as forças malignas tentam estabelecer outras verdades além da verdade de Deus, mudando princípios estabelecidos por Deus, no meio, dando novas ideias, interpretando de outras formas, como estamos vendo nos dias de hoje. Por isso, mais do que nunca, a igreja precisa tomar a armadura de Deus para resistirmos firmes os dias maus, os dias de lutas, de batalhas espirituais. E completa o texto dizendo que depois de nós nos revestirmos das armaduras e resistirmos tudo, ainda devemos permanecer vigiando. Precisamos permanecer dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Ou seja, nunca, como igreja, devemos baixar a guarda, pois os nossos inimigos e os seus anjos não descansam, permanecem apostos para se levantarem contra nós, nossa família, as nações e até o universo. A igreja está sendo convocada a perseverar, a vigiar neste tempo oportuno que é hoje. Mas a igreja pode se revestir das armaduras de Deus. Paulo continua nos ensinando, dizendo quais são as armas de Deus. Paulo, no verso 10, escreve o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa que Paulo nos ensina: somos fortes. Não somos fortes em nós mesmos, não somos fortes se estivermos longe do Senhor. Somos fortes sim, quando estamos nele, pois é dele que vem a nossa força e poder. Quando estamos nele, vivemos com ele, tendo intimidade com ele, nos alimentamos dele, buscamos a unção do Espírito, da sua palavra bendita, aí sim somos revestidos do Senhor e da força do seu poder. Amados, Paulo nos ensina que ao enfrentar a batalha espiritual, o problema não está nas forças malignas que se levantam, nas potestades do mal, nas forças espirituais do mal. O problema maior está na ausência de Jesus, da palavra de Deus, da comunhão do cristão com Jesus e com o Espírito Santo, para que estes possam ensinar a nós todas as coisas. Amados, só vamos ser vitoriosos nesses dias de batalha espiritual quando nos revestirmos do poder da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo. Poder, revestimento das armaduras de Deus. Nesse momento recebemos só quando estamos de joelho dobrados. Aí sim produzimos os frutos do Espírito, os dons do Espírito. Precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, a armadura completa do capacete da salvação, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E devemos orar em todo instante no Espírito, em todas as situações, e com toda oração e súplica, tendo com isso em mente. Precisamos estar atentos, perseverando na oração por todos os santos. Este é o tempo em que vivemos, um tempo de batalha espiritual. Esta batalha sempre existiu, mas nós muitas vezes deixamos e vivemos só no primeiro andar da nossa casa. Não observamos o mundo espiritual, mas agora é tempo, não existe mais outro momento. É este o momento oportuno que Deus tem dado à sua igreja, de vivermos
a vida com Cristo Jesus e sermos vitoriosos em meio a esta batalha espiritual. Me permita orar por você nesta hora. Pai, ajuda a sua igreja a entendermos que hoje vivemos uma batalha espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, forças malignas espirituais, que o nosso maior problema não são as forças do mal, e sim a ausência de Cristo, da vida da igreja com Cristo, a falta de estarmos preparados para enfrentar esta batalha espiritual, de não estarmos revestidos com a armadura de Deus. Ajuda, Senhor, a sua igreja a se revestir do Senhor e da força do seu poder nesses dias maus, de nos revestirmos da armadura completa de Deus, do capacete da salvação, da espada do Espírito, que a sua igreja esteja em oração e jejum por todos os santos e estejamos atentos, perseverando em oração e jejum, sempre em nome de Jesus. Amém e amém.